Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu conheci a Luísa num show de uma dupla sertaneja. Estava sozinho e ela, na ocasião, estava acompanhada de uma amiga. Estávamos assim bem próximos. E aí, de repente, começou a rolar aquela paquera. Volta e meia, a gente trocava um olhar. E teve uma hora que a gente cantou uma boa parte da música sem tirar os olhos um do outro. Era uma música tão bonita, tão romântica. Depois do show, a gente ali conversando, sabendo coisas um do outro, né? Ela me contou que era viúva. E eu fiquei surpreso, porque era uma mulher tão jovem. Não aconteceu nada entre a gente nesse dia, até porque ela estava com uma amiga, mas deu para sentir que prometia. Rolou uma atração bem forte entre a gente, tanto que trocamos telefones. Olha, eu gostei do jeito dela, viu? Além de bonita, simpática. Resumindo, começamos a conversar, até que combinamos um encontro. E já nesse dia, aí sim, a gente se beijou. Olha, foi uma coisa assim bem rápida, o nosso interesse um pelo outro. Porque, enfim, tem coisa que demora, né? Você, para despertar um sentimento pela pessoa, vai conhecendo, aquilo vai aos poucos. No nosso caso, não. Numa das nossas conversas, eu senti que ela ficou meio, sei lá, meio chateada, ressabiada, quando eu quis saber do seu casamento. Do marido dela, que tinha falecido. Porque era viúva, ela já tinha me contado já naquele nosso primeiro contato. Pois eu, quando perguntei qual tinha sido a causa da morte do cara, eu notei que a expressão dela mudou. O Ari tinha um monte de problema. Não se cuidava, não ia ao médico. Mas do que ele morreu exatamente? Uns dizem que foi do coração, outros que foi derrame, que o derrame inclusive afetou demais a cabeça dele. Olha, eu vi que aquele assunto não deixava ela contente. E tratei de encerrar a conversa na mesma hora, até porque o que eu menos queria era chateá-la, né? Bom, de qualquer modo, o tempo foi passando, o nosso namoro foi ficando sério. Desde que eu tinha me separado, como eu não tinha casa própria, acabei voltando para casa da minha mãe. Já a Luísa, não. Quando o marido morreu, deixou a casa para ela. Eu, inclusive, acabei conhecendo sua casa depois de um tempo de namoro. Era uma casa grande, 3 quartos, assim, espaçosa, e tinha um terreno enorme na parte de trás. Eu até comentei com ela. Nossa, mas essa casa não é grande demais para você morar sozinha? Pois é, Geraldo, eu até já pensei em vender, ou então alugar, né? Procurar um lugar menor. Mas é que eu tô tão acostumado a viver aqui. E eu gosto do bairro também, sabe? O namoro foi evoluindo, se tornando cada dia mais forte. A ponto de eu começar a passar os finais de semana junto com ela, lá na casa dela. Até que um dia, e isso lá adiante, já perto de completarmos 1 ano juntos, ela me fez o convite. Escuta, Geraldo, por que você não se muda de vez pra cá? Eu sinto tanto a tua falta, você não tá aqui comigo. Olha, não foi uma coisa que a gente decidiu assim, de uma hora para outra. Fomos, digamos, amadurecendo a ideia. Até que no fim, 1 mês e meio, quase 2 meses depois, acabei realmente me mudando para a casa dela. Nessas alturas, ela já conhecia minha família. Eu já tinha levado em casa. E eu também conhecia a dela. E quer saber? Foi ótimo eu ter me mudado para sua casa, porque eu também sentia demais a falta dela quando a gente estava longe. Olha, tudo mudou para melhor depois que nos tornamos marido e mulher. Tinha uma coisa que eu sempre estranhei, desde que fui à sua casa pela primeira vez.
Como eu já disse, havia 3 quartos ali. Um assim bem maior do que os outros 2. Só que em vez da Luísa ocupar esse quarto, ela ocupava um menor. E um dia depois que eu me mudei, eu entrei no assunto com ela. Escuta, Luísa, você não acha que aquele outro quarto ali é melhor pra gente? Sei lá, parece bem maior, né? Tem muito mais espaço. Pode ser, mas eu prefiro esse, Geraldo. Não, tudo bem, mas pensa. A gente pode colocar um guarda-roupa maior, uma cama maior, sabe aquelas king size? Não, Geraldo, eu não quero aquele quarto, eu prefiro esse. Esquisito. Foi a primeira coisa que eu pensei. A troco de quê? Tinha um quarto bem maior, que daria lugar pra gente colocar móveis novos, inclusive. Mas ela preferia dormir naquele que era pequeno. Nesse dia, por exemplo, ela falou e saiu de perto. Sabe quando você percebe que a pessoa não quer falar daquele assunto? Senti que ela ficou incomodada. Do mesmo jeito que ela ficava quando eu, porventura, perguntava alguma coisa da morte do seu marido. Bom, o que eu pensei? Quem sabe aquele outro quarto, e devia ser mesmo, né? Fosse onde ela dormia com o marido. Por isso ela não queria dormir naquele quarto específico. Pela lógica, meu pensamento não estava errado, viu? Porque o normal é o casal sempre ocupar o quarto mais espaçoso da casa. Enfim, até para não aborrecê-la, procurei não tocar mais nesse assunto também. Aos poucos eu fui me ajeitando ali, me acostumando, né? Outro quartinho, por exemplo, eu transformei numa espécie de escritório, com a mesinha do computador. Coloquei também um armário, onde guardava algumas coisas pessoais, até para não deixar tudo ali no armário da Luísa, né? No nosso quarto. Já devia nessa época estar fazendo uns 2 meses, 2 meses e meio que eu estava morando com ela. Até que uma noite, rolou uma coisa tão esquisita. Eu despertei de madrugada e comecei a sentir um cheiro de queimado. Mas sabe, um queimado tão forte, parecia que estava, sei lá, pegando fogo em alguma coisa. Na hora, pensei que fosse ali em casa, porque o cheiro não parecia estar vindo de fora da rua, mas dali mesmo, de dentro da casa. Levantei e fui conferir. De repente, sei lá, né? Podia ser alguma fiação, algo que a gente tivesse deixado na tomada. Abri a porta, acendi a luz e aquele cheiro se tornou ainda mais forte ali no corredor. Conferi os quartos. Não parecia ter nada de errado. Nada pegando fogo ou fumaça, nada. Depois fui até os banheiros e também não percebi nada de anormal, nem na sala, nem na cozinha. Abri então a janela para ver se de repente o cheiro vinha da rua. Saí até lá fora. Dei uma conferida ali no quintal, na rua ali, na parte da frente, enfim, não vi nada que não estivesse dentro da casinha. Voltei para casa. Dei uma outra conferida no quintal de novo e olha, realmente nada que pudesse ser a fonte daquele cheiro. O detalhe foi que quando voltei para dentro, que tranquei a porta, aquele cheiro tinha sumido. Não havia nem resquício daquele cheiro de queimado. E eu confesso que achei isso também esquisito, porque parecia até que o cheiro tinha se dissipado no ar, assim, de um minuto para o outro. Então logo eu fechei a porta. Bom, de todo modo, melhor assim, né? Fiquei até mais tranquilo. Não devia ser nada mesmo. Quando voltei para o quarto, a Luísa continuava dormindo. Do mesmo jeitinho que eu a tinha deixado quando saí para o corredor. Sabe, parecia até que não tinha nem se mexido. Estava ali, tranquilinha, sabe, dormindo normal.
Eu agora mais tranquilo, porque afinal de contas, parecia ser apenas uma impressão minha, sei lá o que me deu. Senti aquele cheiro de queimado e era tão forte. Aí depois que voltei, sumiu. Vai entender, né? Bom, tudo certo. Tudo certo, tudo tranquilo. Que bom que eu não a tinha acordado. No dia seguinte, enquanto a gente tomava café, eu comentei com ela do cheiro estranho de queimado que eu tinha sentido de madrugada. Contei que eu tinha saído até lá na rua para conferir. Ela me olhou de um jeito, mas não falou nada. Naturalmente que ela não devia ter sentido cheiro nenhum, né? Porque dormia a noite toda como um anjo. Bom, aquela foi só a primeira vez que eu senti cheiro de queimado ali naquela casa. Às vezes, o cheiro era assim mais intenso. Outras vezes, era mais fraco. E sempre que acontecia, eu ficava sem saber o que pensar, porque o cheiro passava assim de um minuto para o outro, sem explicação. Como já tinha acontecido naquela primeira vez. E o detalhe, não tinha hora, nem dia para acontecer. Quer dizer, hora até que tinha, né? Porque era sempre quando estava escuro. Ou no começo da noite, ou de madrugada, ou quase amanhecendo. Mas às vezes passava uma semana, 10 dias, sem que eu sentisse aquele cheiro de queimado. Até que voltava a acontecer. Minha mulher, sempre que eu comentava, só fazia aquela cara esquisita, mas não dizia nada. Sabe, ou achava que eu estava cheirando coisa estranha, ou achava que de repente não tinha nada a ver, sei lá. Teve uma noite que eu despertei sentindo aquele cheiro. Só que em vez de levantar como eu sempre fazia, eu comecei a chacoalhar a minha mulher para que ela acordasse e sentisse o cheiro também. Só que ela mal despertou, acreditem, o mau cheiro sumiu. Coisa mais estranha. Se dissipou assim no ar. Ela não gostou que eu a acordasse e falou: aí, Geraldo, o que foi? Me acordou por quê? Para você sentir o cheiro de queimado. Ela começou assim a... Só que logo olhou para mim, daquela mesma cara estranha. Que cheiro de queimado, Geraldo? Tô sentindo nada. Bom, se você quer saber, agora eu também não tô. Mas até agora, sabe, eu senti, estava tão forte. Incrível. O cheiro de queimado tinha sumido. Olha, aos poucos, com o tempo, eu comecei a pensar até que eu estava ficando louco. Só eu senti o cheiro. E tudo se tornou uma coisa assim tão recorrente, embora não fossem todas as noites que acontecesse, que eu até parei meio assim de dar bola, viu? Quando acordava e sentia aquele cheiro, eu simplesmente ignorava, fechava os olhos e tentava voltar a dormir. Só que numa dessas vezes, eu meio dormindo, meio acordado, senti aquele aroma. Sabe, aquela coisa como se algum móvel tivesse pegando fogo. Além daquele cheiro ruim de coisa queimada, eu comecei também a ouvir ruídos estranhos vindo do outro lado da porta. E aí fiquei até, confesso, meio apavorado. Não, mas fiquei mesmo. Meu Deus, o que é isso? Tive uma sensação tão esquisita. E mesmo com medo, admito, eu estava com medo. Levantei e fui conferir. Abri a porta e olha, a não ser que eu estivesse ouvindo tudo errado, os ruídos vinham do quarto maior. Aquele
que a Luísa não queria ocupar. Senti outro arrepio. Na verdade, dessa vez foi um gelo no corpo todo. Até pensei em ir conferir, entrar no quarto para ver o que estava rolando ali. Só que quando dei o primeiro passo, comecei a escutar gemidos, como se fosse um lamento, como se tivesse uma pessoa ali dentro. Pior, ela estivesse sofrendo, sentindo alguma dor. Sabe, não era alto, mas... Meu Jesus Cristinho, pelo amor de Deus. Eu estou escrevendo, e se desse para mandar uma foto junto do meu braço, tá todo arrepiado. Até hoje, só de lembrar daquilo, sinto de novo aquele arrepio. Mesmo morrendo de medo. Não sei o que deu em mim, mas acendi a luz do corredor e abri a porta daquele quarto. Não tinha nada ali. Quer dizer, tinha umas tralhas, os móveis que a Luiz não usava mais. Uma pessoa não tinha nenhuma, muito menos gemendo. Só que eu tinha escutado os gemidos, aquele lamento. Santo Onofre. Fiquei ali parado diante daquela porta, olhando para todos os cantos daquele quarto. Só que, desde que abri a porta, cessou. Cessou tudo. Foi abrir a porta e acabou. Lamento, gemido. No entanto, por meu espanto, depois que voltei para o nosso quarto que deitei, voltei a escutar tudo de novo e a sentir o cheiro de queimado. E isso durou a madrugada toda. Parava, dali a pouco começava, aquela coisa assim lá no fundo, sabe? Socorro. Me deitei, tapei a cabeça, fiquei ali encolhido naquela cama, abracei minha mulher e fiquei ali grudado nela. Eu fui tomado por um pavor. Comecei a pensar que aquela casa fosse assombrada. Nunca fui de acreditar nesse tipo de bobagem. Só que nunca tinha passado por uma situação dessa. No dia seguinte, conversei com minha mulher, mas ela fez uma cara de quem não estava acreditando. E depois só disse aquilo. Você deve ter sonhado, Geraldo. Ou então, sei lá, escutou algum barulho lá fora e pensou que fosse aqui dentro. Luísa, pelo amor de Deus, Luísa, que barulho lá fora, Luísa. Não te falei que começava e parava, depois começava de novo? Isso foi a madrugada toda. Eu não te acordei porque sabia que você ia ficar zangada comigo. Sabe, aquele gemido, sabe, eu fiquei apavorado. Ela não falou mais nada. Senti que ficou com aquela expressão de sempre quando eu falava nisso, né? Pensativa, me olhava com o olho meio saltado, aí olhava para as coisas que ela estava fazendo, depois me olhava de novo. Aliás, ela passou todo dia assim, como se estivesse com alguma coisa na cabeça, que eu não sabia o que era. Até que no fim da tarde, naquele mesmo dia, ela veio conversar comigo. Primeiro falou: você me deixou com medo hoje, sabia? Você escutou mesmo esses gemidos? Você tem certeza que foi ali do quarto? Claro que escutei. Te falam isso há semanas. Você não acredita? Vou investar. É claro que eu vi.
Por que você está perguntando isso? Quer me dizer alguma coisa? Ela franziu a testa, ficou me olhando, como se estivesse querendo me contar alguma coisa, até que, olha, Geraldo, eu nunca vi, nem escutei nada nessa casa, nada. E olha que eu já moro aqui sozinho há mais de 5 anos. Como também nunca senti cheiro de queimado nenhum. Nada. Mas depois dessas coisas aí que você me contou, eu tô começando a ficar assustada. Ah, você tá? E eu? Tá apavorado? Você acha que não? Não, eu sei, Olha, eu nem ia te contar isso, Geraldo, mas... É que o meu marido, ele morreu queimado. Quê? Ele morreu chamuscado? Morreu. Mas, pelo amor de Deus, por que você nunca me contou isso? Deve ter uma ligação. O cara morre assado, aí eu começo a sentir esse cheiro de queimado, só pode ser dele. Ele foi enterrado no cemitério, né? Claro que foi. Sabe? Para de falar bobagem. Mas você não me falou que tinha sido infarto, derrame do coração, que ninguém sabia direito? Eu menti pra você, Geraldo. Não queria te assustar. Sempre achei uma coisa pesada demais o que aconteceu com ele. Só de falar eu fico toda... Tá, mas... Morreu queimado? Como assim? O que houve com ele? Meu coração batia a 1000 km/h, até porque eu pressenti que a história não seria muito agradável. Pegou fogo ali no quarto que a gente dormia. Eu não estava em casa, ele estava sozinho. E tem gente que diz que foi ele que tacou fogo na casa para se matar. Mas como assim se matar? Mas, pelo amor de Deus, mas ele se matar por quê? Olha, eu vou sair dessa casa, eu vou sair, porque... Por que você não me contou tudo antes, mulher? Pelo amor de Deus, eu tô apavorado. Fiz menção de chegar até a porta. Mas depois voltei os olhos para ela e vi que ela estava ali, olhando para mim, assustada também. E percebi que estava sendo muito covarde. Até porque era claro que ela tinha aquele sentimento, assim, sabe, de não querer falar, Era uma coisa que afetava muito. Deu para ver. De qualquer modo, se aquele cheiro e aqueles lamentos que só eu ouvia, ela morou 5 anos sozinha na casa e diz que nunca viu nem ouviu. Se fosse do finado marido, sei lá, por que meio, eu não ia passar mais nenhuma noite ali, mas não ia mesmo, mas dormia até na valeta. Só de lembrar daqueles gemidos, socorro, pelo amor de Deus. Eu fiquei apavorado, porque não parecia ser coisa desse mundo. E se não era desse, adivinha? Eu sei muito bem o que eu ouvi. Eu sei muito bem o cheiro de queimado que eu senti. Resolvi que íamos para a casa da minha mãe. Ela também estava com medo, muito assustada. E a verdade é que depois conversamos muito e decidimos vender aquela casa e procurar um outro lugar para a gente ficar. Eu sei o que passei naquela noite, escutando aqueles lamentos lá naquele quarto, sentindo aquele cheiro de queimado, e agora sabendo que ele morreu todo chamuscado. Meu Deus, dá mais medo ainda. A muito custo, depois de alguns meses, conseguimos vender a casa.
Mas a Luísa teve de baixar bastante o valor. Hoje, moramos num apartamento pequeno, é verdade, mas quer saber? Tô me sentindo muito melhor. Fosse o que fosse, permaneceu lá naquele quarto. O estranho foi que depois que o marido dela morreu, que ela fez a reforma, ela nunca tinha escutado nem visto nada. Mesmo morando sozinha, 5 anos. Foi só depois que eu fui morar com ela que aquelas coisas esquisitas começaram para mim, né? Porque ela continuou não ouvindo, nem vendo nada. E nem cheirando nada. Sabe, que Deus me perdoe, mas foi como se o espírito do falecido marido, ele tivesse se zangado quando eu entrei ali. Foi só depois que eu fui morar com ela que... como se ele quisesse me expulsar ali, de algum modo. E o pior é que conseguiu, viu? Ainda bem que a Luísa veio comigo. Não saiu do meu lado e acreditou em mim. Apaixonado por essa mulher do jeito que eu estava, eu não ia abrir mão dela jamais. Quer dizer, só por um motivo, né? Se eu tivesse de ficar lá naquela... aí não sei, viu? Meu amor por ela era demais. Agora, o medo que eu sentia, principalmente quando via aquelas coisas do outro mundo. Socorro. Ainda bem que tudo ficou para trás. Não sei se era o espírito do marido dela, ou algo pior, um amigo lá do além que ele chamou para me assustar. Mas ainda bem que não veio atrás de nós para nos infernizar, para atrapalhar a nossa vida na casa nova, o nosso amor. Tudo de bom que a gente já construiu, um do ladinho do outro, e vai continuar construindo. Quer saber? Foi a última vez que eu contei essa história. Contei poucas vezes, mas a pessoa às quais eu contei sempre fazia aquela cara assim de que... olha, você tá ficando meio maluco. Sabe? Não diziam nada, mas pensavam. Tenho certeza. Essa foi a última vez, dessa forma assim, anônima, através da voz de outra pessoa, porque tudo que eu quero a partir de agora é viver com a mulher que eu amo. Em paz. Sem sussurro, sem lamento, sem gemido, meu Deus. Em paz, sossego, sossego e paz. Sossego, paz e amor é tudo que eu quero nessa vida.